Este é um mapa de densidade populacional de Utah. Olhando para ele, você vai notar que quase todo mundo está nessa faixa estreita de terra. É conhecida como Wasatch Front e abriga impressionantes 80% de toda a população de Utah. Grande parte do estado é quase desabitada. Sabe o motivo? Para responder, precisamos começar traçando a história de Utah, ou melhor, dos Mormons. Em 1823, um garoto de 17 anos, chamado Joseph Smith, teve uma visão. Ele foi visitado por um anjo chamado Moroni, que lhe contou a localização de algumas placas de ouro, que, de acordo com a fé mormon, ele encontrou perto de sua casa em Palmyra, Nova York. As placas mostraram que um antigo grupo migrou de Israel para a América do Norte em 600 a.C., dividindo-se em Lamanitas, que se afastaram de Deus, e Nefitas, que permaneceram fiéis. Depois que Jesus ressuscitou, dizem que ele veio para a América do Norte para ensinar os Nefitas, realizar milagres e estabelecer uma igreja. Não vou entrar na teologia mormon, só lembre da diferença entre Nefitas e Lamanitas para depois. Isso vai aparecer de novo. De qualquer forma, Smith reuniu seguidores e foi para o oeste, procurando um bom lugar para estabelecer o que ele chamava de Cidade de Sião. Ele tinha um plano para sua cidade. Seria um modelo agrário autossuficiente, onde cada família receberia meio acre para construir uma casa e plantar um jardim, além de 1 milha quadrada de terra ao redor da cidade, cheia de celeiros e terras agrícolas. Smith e os Mormons tentaram esse modelo em alguns lugares, incluindo Kirkland, Ohio e partes do Missouri, antes de finalmente fundarem um assentamento em Norval, Illinois. Os vizinhos de Smith não gostaram da nova religião, e quando Smith, prefeito de Norval, declarou lei marcial, Illinois o acusou de traição. Antes de ser julgado, ele foi morto a tiros por uma multidão anti-mormon que invadiu o tribunal. O sucessor de Smith foi Brigham Young. Young queria liderar seu povo para fora dos Estados Unidos da América, buscando um lugar onde praticassem sua fé sem interferência e o crescente sentimento anti-mormon de Illinois. Em 1846, Young organizou o êxodo em massa de Norval. Mais de 3.000 famílias carregaram suas carroças ou partiram a pé em uma jornada de 2.100 quilômetros pelas planícies, abrindo a trilha Mormon. Young e seu grupo chegaram ao Vale do Lago Salgado em 24 de julho de 1847, após 111 dias de viagem. O lugar era árido e sem atrativos, mas Young afirmou: "Este é o lugar certo." Assim, Salt Lake foi oficialmente fundada, ou melhor, Grande Cidade do Lago Salgado, como era chamada. A Grande Cidade do Lago Salgado se tornou a capital do território de Utah em 1856. O nome foi encurtado 12 anos depois e, em 1896, Salt Lake City tornou-se capital do novo estado de Utah. E que escolha foi essa, o Vale do Lago Salgado? Ele integra a Wasatch Front, um corredor estreito entre as montanhas Wasatch a leste e o Grande Lago Salgado e o deserto ocidental de Utah a oeste. Havia água, terras férteis e proteção para viabilizar um grande assentamento. As montanhas Wasatch garantiam córregos de degelo para a irrigação, enquanto o solo aluvial do vale, apesar de seco, era cultivável com esforço. As montanhas protegiam os colonos dos ventos e tempestades, enquanto o Grande Lago Salgado e os desertos a oeste formavam barreiras naturais que dificultavam invasões e direcionavam o movimento pelo corredor. Ainda havia trabalho a fazer. Young e os colonos imediatamente reconheceram que precisavam tornar o local mais verde, e transformar o vale em um ambiente habitável exigia uma geoengenharia em grande escala. Era a visão de Smith ao extremo. Poucos dias após a chegada, eles começaram a cavar valas de irrigação para desviar a água do riacho City Creek, nas proximidades, para suas plantações. Foi um dos primeiros projetos organizados de irrigação nos Estados Unidos. Usaram as valas para irrigar os campos e cultivar trigo, batata e milho. O solo seco virou terras agrícolas produtivas. Os colonos criaram um plano urbano inspirado na Prancha de Sião. A Prancha de Sião era a ideia de Joseph Smith para o layout em grade da cidade. Essas grades, em estilo romano, tinham ruas enormes de 40 metros de largura e blocos enormes de 4 hectares
que eram divididos em 8 lotes, cada um para uma família. As famílias teriam jardins e gerenciariam negócios em seus próprios lotes. Não haveria zonas comerciais ou industriais. Você ainda pode ver os vestígios da visão de Smith hoje em dia. Os quarteirões em Salt Lake City são enormes, com 660 pés de cada lado, o dobro do tamanho dos quarteirões de Austin, por exemplo. E as ruas ainda têm 132 pés de largura. Mas o que a Grade de Platte fez de mais importante foi preparar o terreno para uma expansão contínua e rápida. Veja esta estimativa em litografia de como a cidade era vista de cima em 1870. Tem muito espaço aí para mais mormons. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias criou o Fundo Perpétuo de Imigração, uma ajuda financeira para milhares de convertidos mormons, na maioria pobres, que queriam se juntar à comunidade no Vale do Lago Salgado. O programa oferecia empréstimos para imigrantes cobrirem despesas de viagem. Os beneficiários assinavam notas promissórias para reembolsar a assistência, geralmente com trabalho ou bens, após se estabelecerem em Utah. O fundo auxiliou cerca de 30 mil pessoas da Europa e América do Norte, fortalecendo Salt Lake City e regiões próximas. Esses imigrantes trouxeram habilidades e trabalho essenciais ao desenvolvimento econômico e social do assentamento. Com a expansão do fundo, ele passou a ser central para a consolidação da comunidade religiosa da igreja e o apoio às suas ambições teocráticas em Utah. O influxo de colonos do Perpetual Emigrating Fund moldou diretamente a população e a infraestrutura de Salt Lake City. O programa trouxe soluções logísticas inovadoras, como companhias de carroças de mão e comboios de carroções de ida e volta, para reduzir custos e transportar mais pessoas. O fundo foi criticado, principalmente por autoridades dos Estados Unidos da América, que o viam como parte do controle da igreja sobre a imigração para Utah e a defesa da poligamia. Em 1887, o fundo foi dissolvido pelo ato Edmund Stucker, que restringia práticas da igreja Mormon. Ainda assim, foi eficaz em atrair pessoas para Utah nos primeiros anos de colonização. Outra coisa que contribuiu para o fato de Salt Lake City ter passado a dominar o estado de Utah foi o rígido controle centralizado da Igreja Santos dos Últimos Dias. A governança centralizada da igreja manteve os colonos do Vale do Lago Salgado unidos, formando uma sociedade unificada em vez de se dispersarem pela fronteira. A liderança de Brigham Young deixou pouco espaço para a dissidência. A igreja organizava a distribuição de terras, designando lotes conforme as necessidades da comunidade e a fidelidade à missão. Esse sistema tratava de sobrevivência e controle. Ao concentrar a população, a igreja impunha conformidade religiosa, otimizava recursos e garantia que infraestrutura como estradas, canais e edifícios atendesse toda a comunidade. Uma visão de Sião, concretizada através de rigorosa supervisão e planejamento. A igreja influenciava tanto a logística quanto a ideologia. Young e outros líderes viam o vale como solo sagrado, onde os fiéis se preparariam para o retorno de Cristo. Espalhar-se diluiria essa missão, deixando os colonos vulneráveis a ameaças externas. A igreja também enfrentava preocupações práticas. O ambiente difícil de Utah exigia esforços conjuntos para sobreviver, e colonos unidos tinham mais chances de dominar a terra. Sabe quem mais considerava o solo sagrado nessa região durante a colonização? As pessoas que já viviam lá há milênios. Quando Brigham Young disse sua famosa frase, "Este é o lugar certo", a Grande Bacia já era lar de cerca de 20 mil nativos, todos vivendo principalmente de forma seminômade, como caçadores-coletores. Inicialmente, as interações entre os Mormons e os nativos americanos foram mistas, oscilando entre tentativas de cooperação e conflitos abertos. Os recursos eram escassos no vale, e à medida que os colonos desviavam a água, reivindicavam as melhores terras agrícolas e esgotavam os recursos locais, as tensões aumentavam. Os Mormons viam os nativos americanos como lamanitas do Livro de Mormon, um povo amaldiçoado, porém redimível, abordando-os como possíveis convertidos e também obstáculos à visão de Sião. Com o tempo, essa relação ficou mais sombria. A chegada e expansão dos colonos causaram vários confrontos violentos, como o massacre do Rio Provo em 1850, onde mais de 100 jovens timpanogos foram mortos e muitos sobreviventes escravizados. As políticas de Brigham Young promoviam proselitismo e assimilação,
com famílias mormons comprando crianças nativo-americanas como servos para supostamente civilizá-las. 50 anos após o assentamento mormon, a população nativa de Utah caiu 86%. Enquanto isso, a população mormon crescia rapidamente e Salt Lake City se preparava para receber mais pessoas devido à ferrovia transcontinental. Com a ferrovia vieram todos os tipos de pessoas. A cidade estava se transformando em algo além de apenas uma Sião mormon, e isso estava acontecendo de forma bastante rápida. Veja, a ferrovia gerou um boom na produção de sal. Como você provavelmente pode imaginar pelo nome, o Grande Lago Salgado é, bem, muito salgado. Em certas áreas do lago, a água chega a 27% de sal. As empresas lideraram a produção de sal em larga escala, com tanques de evaporação e refinarias. Em 1890, Utah produziu 144 mil toneladas de sal por ano, grande parte levada de trem para moinhos de prata e outras indústrias. Essas operações se concentravam perto de Salt Lake City, atraindo trabalhadores e empresas para o crescente lado oeste da cidade. A cidade tornou-se o centro econômico devido à localização estratégica nas ferrovias e proximidade com recursos industriais. Entre 1860 e 1870, a população da cidade subiu de 8.200 para 12.800, impulsionada por novos moradores buscando trabalho em mineração, manufatura e transporte. Ao mesmo tempo, porém, no final do século XIX, os assentamentos fora de Salt Lake City também estavam crescendo. Ogden era um deles. Ela foi fundada um ano antes de Salt Lake City e fica a 56 quilômetros ao norte. Ela cresceu rápido após virar parada importante na ferrovia transcontinental em 1869. A ferrovia fez de Ogden um centro de transporte e comércio, conectando-a às principais cidades dos Estados Unidos da América. Em 1890, Ogden tinha 15 mil habitantes e crescia com a chegada de indústrias como transporte marítimo e manutenção ferroviária. A construção de infraestrutura, como armazéns e pátios ferroviários, remodelou a cidade, tornando-a uma peça fundamental da economia de Utah. Apesar do crescimento, Ogden continuou ligada ao Wasatch Front, aproveitando a proximidade com Salt Lake City e mantendo sua identidade industrial. Provo, a 72 quilômetros ao sul de Salt Lake City, foi desenvolvida em circunstâncias bem diferentes. Ela começou como assentamento agrícola mormon nos anos 1850, crescendo devido às terras férteis do rio Provo e orientações da Igreja Mormon para expandir a produção agrícola. Em 1875, Brigham Young fundou uma escola que depois virou a Universidade Brigham Young. Em 1890, Provost tinha 6.185 habitantes. A universidade impulsionou o desenvolvimento cultural e educacional de Provost, atraindo estudantes e famílias. Essas três cidades sempre foram e ainda são as maiores áreas metropolitanas de Utah, unindo-se para formar a Área Estatística Combinada Salt Lake Provo-Ogden, Área Estatística Combinada. Elas são 82% da população do estado, ou 2,8 milhões de pessoas. Enquanto isso, se olharmos para o restante do estado, longe da Wasatch Front, a maior parte do estado é bastante inóspita, sem falar que é uma das regiões mais secas dos Estados Unidos. O oeste de Utah integra o deserto da Grande Bacia, com menos de 20 centímetros de chuva anual. Os salares e a vegetação escassa impedem fontes de água confiáveis. No centro de Utah, há altos planaltos e vales montanhosos que enfrentam invernos longos e rigorosos e uma estação de cultivo curta, tornando a colonização em grande escala impraticável. No leste de Utah, no Planalto do Colorado, região acidentada com cânions, mesas e planaltos, há variações extremas de temperatura, dificultando a colonização em larga escala. No sul de Utah, os desertos de rochas vermelhas têm solo rochoso e arenoso, incapaz de sustentar agricultura em grande escala. É extremamente quente e também há enchentes repentinas frequentes, para dizer o mínimo. Então, tudo o que resta é a região da Wasatch Front. No entanto, quando Utah se tornou um estado em 1896, Salt Lake City também se tornou sua capital, fazendo com que ainda mais pessoas se mudassem para a região
devido ao fato de que ser uma capital estadual significa que milhares de novos empregos em cargos administrativos estaduais se abrem, causando um influxo de funcionários públicos e serviços associados. Normalmente, evita-se dar o título de capital para a cidade mais populosa, justamente para não concentrar poder demais em um só lugar e para proporcionar uma divisão de poder entre interesses urbanos e rurais, como acontece com Albany, sendo a capital de Nova York em vez de Nova York, e Sacramento em vez de Los Angeles, na Califórnia. Mas esse não foi o caso aqui. Em 1908, Henry Ford lançou o modelo T e a linha de montagem, tornando carros acessíveis através da produção em massa. O país e o mundo mudaram para sempre. Como carros precisam de estradas, elas foram construídas. Uma especialmente importante foi esta aqui, a trilha Arrowhead. Ela foi construída na década de 1910 como a primeira estrada para todas as condições climáticas no oeste, conectando Salt Lake City a Los Angeles. Cruzando desertos, montanhas e comunidades isoladas, ela era essencial para viajantes no difícil oeste dos Estados Unidos. A rota seguia caminhos naturais, passando por Las Vegas e contornando a base da Wasatch Front até chegar a Salt Lake City. A estrada foi fundamental para ligar a população crescente de Utah às economias em expansão da Califórnia. Embora rudimentar para os padrões de hoje, ela abriu um corredor crucial de comércio e migração, que continuou a ligar a economia de Utah a mercados regionais maiores. Em 1910, Salt Lake City já tinha 131 mil habitantes. Em 1926, a trilha Arrowhead foi incluída no Sistema Federal de Rodovias e virou a Rota 91 dos Estados Unidos da América. As melhorias na estrada trouxeram superfícies mais lisas, melhor sinalização e conexões constantes com outras rodovias, tornando a Rota 91 uma via essencial para transporte de cargas e turismo. Nos anos 1930, a rota era movimentada por veículos levando mercadorias, colonos e visitantes para Salt Lake City e além. Negócios locais prosperaram ao longo da rodovia, enquanto Provo e Ogden, então menores, cresceram aproveitando o aumento do tráfego. Nos anos 1950, a Estados Unidos 91 virou I-15 após o ato de auxílio federal às rodovias de 1956, que criou o Sistema Interestadual. Ela foi ampliada e a rota passou a suportar mais tráfego à medida que a população da região metropolitana de Salt Lake City crescia. E ela estava crescendo e crescendo rápido. Entre 1950 e 1960, a população de Salt Lake City quase dobrou, passando de 275 mil para 400 mil habitantes. Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade se tornou um polo para indústrias relacionadas à defesa, incluindo aeroespacial e manufatura, o que atraiu trabalhadores e suas famílias. O depósito do Exército de Tuella, a 48 quilômetros de Salt Lake City, e a base aérea de Hill, em Ogden, tornaram-se grandes empregadores, impulsionando o crescimento econômico e populacional da região. O governo federal investiu em infraestrutura e defesa, criando oportunidades de emprego. Depois surgiu a vida suburbana. A cidade se expandiu além de seus limites históricos, à medida que conjuntos habitacionais surgiam em comunidades suburbanas como Sandy, West Valley City e Murray. A construção da Interestadual 15 e melhorias no transporte permitiram que pessoas vivessem em áreas suburbanas e trabalhassem em Salt Lake City. Esse período também viu o crescimento da compra de casas com o governo dos Estados Unidos Bill, já que muitos mormons combateram na Segunda Guerra Mundial, facilitando a aquisição de imóveis nos subúrbios. Os subúrbios tinham casas maiores, novas comodidades e um estilo de vida de classe média em ascensão, atraindo famílias para a região metropolitana. Melhorias na Interestadual 15 aproximaram Provo, Salt Lake City e Ogden como nunca antes. Comunidades suburbanas como Leahy e Draper começaram a crescer rapidamente, oferecendo moradias acessíveis e fácil acesso aos empregos de tecnologia que se concentravam ao longo do corredor. Mais tarde, nos anos 2000, Utah teve uma espécie de boom tecnológico centrado nas cidades de Salt Lake City e Provo, o que lhe rendeu o apelido de Silicon Slopes. Em 2023, a área estatística combinada tinha 2,8 milhões de habitantes. 82% da população de Utah, 3,4 milhões,
e a área metropolitana de Salt Lake City, 1,25 milhão. Mas, como em São Francisco e Palo Alto, o boom econômico do Silicon Slopes também trouxe desvantagens. Os preços das moradias subiram mais que a média nacional, saltando de 187 mil dólares americanos em 2000 para quase 500, e 61 mil dólares americanos em 2022, aumento de 200%, ante 162% nacional. Curiosamente, talvez relacionado a isso ou não, agora estamos vendo áreas em Utah, longe da Wasatch Front, crescendo rapidamente também. Por exemplo, a cidade de São Jorge, localizada no sudoeste, foi a área metropolitana que mais cresceu no país entre 2000 e 2005. Mesmo de 2017 a 2022, ela cresceu 21,5%, tornando-se a 12ª cidade que mais cresce no país. O que está reservado para o futuro, assim como no restante dos Estados Unidos, ainda está para ser visto. Com o rápido crescimento dos estados do Sudoeste, Utah pode se expandir além da Wasatch Front, e o domínio de 82% pode diminuir com o tempo. Obrigado por assistir.